agradecer a presença de vocês, né? Nós estamos com essa ideia de... Eu tenho andado até um pouco afastado do grupo, tento acompanhar tudo que acontece lá, mas eu achei genial essa ideia da gente ter reuniões permanentes, um, um espaço para discutir coisas e trabalhar mais a fundo em alguns pontos, né? A gente teve o terceiro encontro do Renacidade, ainda não, foi nesse mês, né? No início do mês, e fizemos já à distância. Foi uma discussão excelente, assim, foram 4 horas super densas, super bacanas, e a gente ficou com uma série de ideias ali e a gente votou, né, na verdade, pela essa ideia de ter reuniões para discutir ações e dar andamento à rede, né? Então, quero agradecer a presença de vocês. A gente fez uma primeira ontem, eu e o Ivan, para fazer alguns alinhamentos e discutimos algumas coisas, e agora hoje tá bacana e vamos discutir mais. Então, não sei se todo mundo vai poder participar todo dia, mas a ideia é manter isso aqui vivo, trazer ações, trazer ideias novas, trazer, enfim, ser um ponto de ação, fazer a rede, a hélice, né, girar, como a gente tem desenhado lá, o Carlos Nogueira desenhou brilhantemente aquela hélice com o carinho empurrando ela, né, para começar, e a gente tem que manter a coisa girando, é isso, manter girando e refinando, né, como o Ivan mostra aí nos desenhos dele, a espiral. A coroa. Cuidado, Eu gente. vou passar um álcool aqui na tela. Eu também, tapa a boca. Ok. Gasgou com chimarrão. Só fumaça. Ah, o chimarrão não faz fumaça. Ah, é você que faz chimarrão. Ah, você é do Sul, agora que eu lembrei. Gente, tá aberto, vamos em frente. Okay. Alguém quer falar alguma coisa antes de Valéria começar? Não, na minha parte, eu estou começando a entrar mesmo, vim para conhecer a ferramenta para poder falar depois, né? Ok. Eu só queria dizer um oi para vocês. Eu me interesso bastante pelo Renacidades, pelas propostas, mas eu não consigo acompanhar. É difícil. Porque eu trabalho o dia todo no escritório, à noite eu dou aula, eu tenho um menino pequeno de 10 anos, então, mas é algo que eu penso em contribuir assim que eu conseguir me organizar melhor. Ok. Aline, apresenta a pessoa que está com você. Esse é meu marido, Will, e é meu sócio aqui no Ferinhas. E aí eu sempre falo muito de vocês. Ele me vê lá respondendo, aí eu fico falando, aquele doido do Ivan. Olha só, o Ivan é um maluco. Aí eu falo, não, o Alberto me mandou essa sugestão, o Carlos Nogueira. Aí eu resolvi trazer ele hoje para conhecer vocês. Legal. Mais alguém quer falar? Walter? Ok, vamos prosseguir. Primeiro, aproveitando a dica da Aline, pedir perdão pela minha multipolaridade. Eu não sou bipolar, eu sou quadripolar. Em alguns momentos eu sou um gentleman, em outros eu sou imbecil, autoconsciente. Enfim, o Alberti reclama da minha agilidade. Na realidade, eu acho que é mais ansiedade do que agilidade. E estou há 30 anos esperando esse momento, porque publiquei em 1997 a minha obra Multiestratégia, prevendo que isso ia acontecer. Tive que esperar vocês até. Então, não vou demorar e vou passar a palavra para a Valéria. Está gravando, Valéria? Ok. Gente, ao invés de falar para não mutumar, quando perguntar sim ou não, o nosso gesto positivo operante. Então, fica com a palavra, Valéria. Vou tentar ser o menos interventivo na moderação
para que eu não acabe falhando o papo ao invés de ajudar. Valéria, com a palavra. Quando põe o rosto mais à frente, Valéria, a sua imagem... Isso, bacana. Desculpa, eu também trabalhei em teatro e, às vezes, a Edith também está muito afastada. O Marcos também. A Aline, como são dois, está bem. Ok? Siga em frente. Com a palavra, Valéria. Eu confesso que eu estou um pouco afastada porque eu estou com dor na coluna, então estou procurando a melhor posição aqui, que eu ainda não... Agora com esse negócio de Covid-19, eu não posso ir ao médico ver minha coluna. Mas, não, o que eu queria trazer hoje, muito humildemente, né, até porque eu sei menos do que qualquer um aqui, todo o cenário, a gente já disse que a gente hoje está vivendo o cisne negro do Nassim Taleb, né? Quando o inesperado ele surge, o imponderável acontece. A gente programou um ano inteiro, o ano passado, né? A gente programou para esse ano. Eu trabalho com empresa, então a empresa a gente faz projeções, né, de ano. E aí chega um cisne negro como esse que aconteceu agora, né? Que é a Covid-19. E o que esse cisne negro pode trazer para a gente, né? Sempre que surge um movimento desse, e ontem acho que é o Evandro, o nome dele, botou um texto até no Corporate Hackers, que a gente faz parte também, da chacoalhada, né? Sempre que o mundo dá essa chacoalhada, a gente passa por um momento de muita turbulência. Mas, por outro lado, a gente abre um enorme campo de possibilidades. Bem-vindo, Carlos. Já inauguramos. Valéria, segue em frente, Valéria. Então, você abre um enorme campo de possibilidades. E como é que a gente pode trazer esse enorme campo de possibilidades para dentro do Renacidade? O projeto Renacidade, no meu ponto de vista, ele é um projeto que ele cai muito feito uma luva nesse momento que a gente está vivendo, justamente por essa possibilidade dele se acomodando dentro desse caos, né? A gente está vivendo agora um momento caótico. Então, quando você tem um projeto onde ele é flexível, ele é ágil, ele é elástico, quando você fala de redes, as redes elas vão se ajustando de forma a conviver com esse caos. E aí, sim, eu acho que, eu não fiz nenhuma apresentação, mas aí eu acho que entra um enorme campo de possibilidades para a gente trabalhar, sobretudo no social. Quando a gente tem o foco no social, quando a gente tem a percepção de que o nosso propósito ele é dentro de uma certa humanidade, né? Ele naturalmente vai conseguir se adequar ao caos que a gente vive. E eu acredito que essa chacoalhada que a gente está tendo, aproveitando o que foi colocado pelo nosso colega lá do Corporate Hackers, ele vai abrir essa janela de oportunidades. Então, como é que a gente pode aproveitar isso? Que processos a gente pode aproveitar? Como é que a gente muda os nossos negócios? Porque todo mundo está falando vai ser um caos econômico, e realmente vai ser, eu não tenho dúvida disso, mas a gente tem que usar cada vez mais a nossa criatividade e buscar novas oportunidades dentro desse caos que a gente está vivendo. Um bom exemplo disso, hoje eu estava assistindo o jornal, os hotéis no Rio de Janeiro, eu moro no Rio, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, e os hotéis estão se fechando, né? Porque não tem turismo. Então, você tem hotéis de luxo, em Ipanema, Copacabana, Leblon, fechando, porque não tem fluxo de turista. E aí uma moça teve uma ideia, ela tem um pequeno hotel, ela teve uma ideia de hospedar médicos da rede de saúde ou pessoas que estão trabalhando, mas precisam se afastar de pessoas em suas casas que não podem ser contaminadas, porque teoricamente seriam a população mais vulnerável. Então essas pessoas estão indo para esse hotel, ela serve café da manhã, ela tem todo um trabalho de limpeza e ela conseguiu transformar o que seria um grande problema para ela, que é a falta de hóspedes, numa solução para a cidade, para acomodar os profissionais de saúde que vão precisar trabalhar e vão estar em contato direto com o vírus e não querem levar esse vírus para casa.
com todos os aparatos de limpeza para que um médico não tenha contato com o outro também, para não se contaminar. Então, isso é a gente saber pivotar, que é o que a gente usa muito em projetos, quando os projetos não caminham exatamente como a gente gostaria, porque é normal isso acontecer, porque, na verdade, a gente tem que ter a consciência de que os fluxos vão acontecendo, né? E ela pivotou o negócio dela rapidamente, teve uma estratégia para pivotar o fluxo dela rapidamente. Então, o que a gente pode ver dentro dos processos econômicos novos? O que a gente pode fazer, né? As ONGs, elas têm um problema que elas dependem muito de doações. Muitas ONGs, salvo as ONGs de políticos, né? Mas as ONGs sérias, a manutenção das ONGs sérias é uma manutenção difícil. Você desenvolver um projeto com uma ONG que consiga ser sustentável é muito difícil. Empresas sem fins lucrativos são empresas voltadas também para o social. Eu vejo agora uma janela de oportunidade para empresas voltadas para o social e, ao mesmo tempo, que gerem retorno não para os acionistas apenas, mas para todo o ecossistema. Então, se você tem negócios hoje que você possa contribuir para o ecossistema, para toda a sociedade, você consegue obter possibilidades de geração de riqueza. Não uma geração de riqueza para o negócio. O negócio ele passa a ter uma nova proposta. O negócio ele passa a ser para a sociedade. O negócio está dentro, ele faz parte de um sistema todo. Ele troca o tempo inteiro. Então, todos os negócios, a gente agora está entrando numa era, muito provavelmente, da sustentabilidade, a era do capitalismo consciente, que eu acho que é fantástico esse conceito do capitalismo consciente, de que eu tenho que ter propósito para as coisas que eu faço. E dentro desse propósito eu tenho que estar gerando valor para quem está recebendo. Eu estou servindo as pessoas, eu estou servindo a sociedade. Não tem sentido mais os negócios apenas gerarem retorno de capital. Não é esse o negócio que a gente tem que partir a falar agora. Um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que trazer para a roda de conversas é a questão da renda básica universal, que tantas pessoas falam que de Bolsa Família, que Bolsa Família sempre sustentou um monte de vagabundos, que as pessoas não queriam trabalhar. A gente sempre ouviu muito isso, ou então que é coisa de comunista, mas, na verdade, as pessoas têm que ter a consciência de que a riqueza é aquilo que circula. A riqueza ela não tem que ser acumulada. Tudo que você acumula, você tira de circulação. Tudo que você distribui, você estimula a circulação. E em estimular essa circulação, você consegue estimular uma economia. Então, quando a gente hoje fala como é que vai ser o pós-Covid-19, vai ser, sim, do Estado provendo soluções para que as pessoas possam comer. Do Estado provendo alguma renda para que as pessoas possam fazer com que a economia circule. E essa economia ela tem que ser voltada na reconstrução, eu gosto muito dessa palavra, na reconstrução da nossa sociedade, do nosso capitalismo. E isso eu não falo só no universo Brasil, não. Porque o que está acontecendo hoje é o mundo inteiro. A Terra parou, né? 1/3 da população da Terra está dentro de casa. E isso vai ser um impacto absurdo na economia. Mas absurdo na economia do modo como a gente vê essa economia. Está na hora agora de todos estenderem as mãos, né? E como no processo de reconstrução de uma guerra, verdadeiramente falando, a gente vai ter que reconstruir essa economia realmente de uma forma colaborativa. Então, eu acho, só para terminar aqui um pouco a minha fala, porque são só ideias e o que é a minha percepção do mundo pós-Covid-19, é que assim a gente vai na marra, na dor e não no amor, finalmente e provavelmente viver o capitalismo consciente, viver o capitalismo da colaboração e não da competição. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria deixar de uma humilde colaboração aqui para o grupo. Parabéns, parabéns, parabéns. Ok? Valéria, acho que você falou tudo que cada um de nós queria ouvir. Esse é um formato de debate
até sugerido e inaugurado pelo Luciano Meira, que o Carlos Nogueira e o Courtney vêm trazendo. E, na realidade, ninguém de nós sabe como operar isso aqui. Somos todos aprendizes, ok? Então, é um bate, eu estou chamando agora Papo Sem Crise, ok? Quem gostaria de acrescentar, comentar ou falar qualquer coisa? Mesquita. Parabéns, Valéria. E já até apelidaram, né, essa empresa que você está falando, que é o setor 2.5, né? Ele fica entre o terceiro setor, que é a ONG, e as empresas, né? Então, ele já está acontecendo isso hoje, né? Mas a grande massa ainda não. Bem-vindo. Ok? Prossegue, Mesquita. E há pouco tempo atrás, eu esqueci o nome do relatório, Mesquita, mas os 200... desculpa. Eu acho que o seu microfone está falhando para mim, não sei se está falhando para os demais. Não, acho que a minha conexão não está boa. Tá. É conexão. Isso já aconteceu comigo no Carlos Nogueira, ele falou que eu estava com voz de afogado. Mas dá para entender. Prossiga. E o outro são as 200 maiores empresas americanas, né? Elas recentemente, eu esqueci o nome do relatório, eles fazem um relatório anual também. Lançaram um relatório dizendo que a economia não pode continuar do jeito que está. Especificamente, eles falam que a prioridade não pode mais ser a ação na Bolsa de Valores. A prioridade tem que ser o cliente. Então, já existe uma discussão boa nessa linha, e é o que realmente tem que acontecer. Hoje eu postei num texto até grande, que esse texto fala exatamente isso. Qual a humanidade que vai restar no pós-Covid-19? Uma comunidade que vai ser mais humanizada ou vai ser, seja o que Deus quiser, de uma forma bem mais piorada, um capitalismo mais selvagem do que é hoje. E pior, né? Podendo ser controlado. Né? Até usar a tecnologia para controle populacional, que já tem essa discussão em cima do ID 2020. Vender ele como um vírus para a futura pandemia, mas, na realidade, já ser um controle da população. Então, vamos apostar no lado humano, né? Esse lado é que tem que sobreviver, porque nós somos humanos, nós dependemos de sociedade. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para a gente manter essa humanidade viva. Aqui em Maricá, a gente trabalha muito nessa linha, na ciência e tecnologia. A gente faz lanchinho, chama a terceira idade para conversar, e faz lanchinho com bolinho de milho, chazinho, coisas típicas da cidade, que é para as pessoas lembrarem a tempo de infância e tudo, e isso com um público mais jovem, ouvindo a história das pessoas mais idosas, né? É assim que a gente está trabalhando em Maricá. A gente está usando a ciência e tecnologia para isso, resgatar as relações mesmo. Satisfeito. Beleza. Ouviu falar que você é de Maricá? Maricá tem uma coisa muito legal que é a mambuca, né? É a moeda. Mambuca tá ótimo. Mambuca, né? Mambuca. E eu acho que vai ter até uma emissão especial agora, extra, né, de Mambuca, para passar por essa fase. E eu acredito muito, Mesquita, que as sociedades, as comunidades que têm sua própria moeda social, elas vão ter um ganho aí vai estar na frente das outras, como por exemplo a Palma, né? Se não me engano, a comunidade aqui da Maré também tem, do Banco da Maré, a sua própria moeda social. E eu acredito muito no mercado multimoeda. Eu acredito muito numa economia que o PIB não tem que ser o produto interno bruto, né? Mas a felicidade... É o FIB, né? É o FIB. Felicidade interna bruta. E isso tem que ser computado, né? Porque, na verdade, para você produzir, pessoas felizes produzem mais e melhor.
E você falou tudo. Eu não digo nem o humano no centro das relações, mas eu digo que é a ecologia e o humano, né? Eu acho que tem que estar tudo junto, porque a gente não pode esquecer da natureza, porque nós somos, na verdade, o grão. A gente não é nada, absolutamente nada. Então, na verdade, é a natureza dizendo, cara, vai embora porque vocês estão destruindo isso aqui. É mais ou menos o que eu penso do que está acontecendo agora. O texto está no grupo, esse texto que eu estou falando, ele está lá e ele fala exatamente isso. Esse mundo não é só nosso, o mundo também pertence ao Covid-19. E agora? Bacana. Outra fala que deixa a gente com o coração alegre. Acho que a crise são oportunidades. Fico feliz porque, pela primeira vez nos últimos meses, eu estou vendo o que eu gostaria de já ter visto há décadas. Tenho a desgraça de ficar vendo o futuro, talvez com um pouquinho meus óculos fortes, impacto sociotécnico. Até o ano passado, isso era palavrão. Hoje é o que nós vemos aqui. E a orientação da economia. Bacana, Mesquita. Não sei se o Estevão gostaria, se ele está no áudio, gostaria de fazer algum comentário sobre o Bitcoin, sobre a moeda. Está online, Estevão? Um cafezinho? Está online, Estevão. Gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que a questão das criptomoedas, do Bitcoin, ou mais especificamente das BNTs, que são as blockchains, Tango, a filosofia que é mais interessante ser discutida, né? A filosofia de distribuição em rede, né? Onde pela primeira vez aí consegue-se fazer as transações sem a necessidade de um intermediário, né? Eu acho que que é isso, faz parte do que vocês estão discutindo aqui hoje, né? No caso, o meu interesse hoje mais por essa tecnologia é implantar ela junto com a internet das coisas, né? Na parte de 5G, que está vindo aí, 6G, né? Sexta geração, que fala muito sobre inteligência distribuída, né? Então você vê que está todo mundo distribuindo, descentralizando, né? E não centralizando as medidas e as tomadas. Então, o que eu tenho que falar sobre isso aí, rapidamente, aqui, esse comentário, é que ela tem tudo a ver com o que a gente trabalha na questão da rede. Então, é isso, em cima disso aí. Alguém mais do tema Bitcoin? Eu queria fazer um comentário. Maravilha. Só concluir aqui. Bom, eu queria fazer um comentário. Eu acho que é por aí, sim. Toda vida a gente precisa do lado humano. Precisamos não só focar em crescimento da bolsa, ações e lucro por lucro, né? Como os negócios, modelo industrial de mercado, né? Que a gente tem. O Renacidade, eu participei de algumas redes. Eu participei da Prospera com a moeda Prosper quando o Oswaldo Oliveira criou, né? Carl Amorim, eu e o Estevão participamos daqueles treinamentos da Prosper, criamos nossas DAOs e não chegamos a executar tudo, mas bolamos como poderíamos fazer isso, né, descentralizado, distribuído. E a gente viu, acompanha, no Hacktown mesmo, teve palestra de pessoas que trabalham assim, em rede, que tem, por exemplo, a Abelha, no Rio de Janeiro, que é uma aceleradora de pequenas empresas startups, né, que já trabalham em novos modelos organizacionais. Assisti a do Gabriel Calas também, da Toro Investimentos, no último Hacktown, foi sensacional com relação a novo modelo de negócio para esse tipo de movimento, sabe? Eu concordo que nós temos uma oportunidade enorme agora. Tá todo mundo buscando, cara, tem algum novo modelo? Tem alguma coisa nova? E o Renacidade é uma discussão nesse sentido desde o primeiro dia, sabe? E a minha questão é, trabalhando em redes mais horizontalizado, né?
quando você começa a ser mais inclusivo, você começa a colocar as coisas na roda, como a gente tem feito, né? O Carlos Nogueira fez aí o cara lá acelerando a hélice, né? Para dar a partida e fazer tudo girar. Você envolve as pessoas, você envolve a tecnologia como ferramenta, você envolve o lado humano, você olha para o propósito, você olha para a vida, né? Para a felicidade, né? O que a gente deseja da humanidade, como é que a gente vai tirar proveito da abundância das tecnologias, para construir esses novos modelos. O Renacidade é uma rede para isso, é uma rede para a gente discutir. E um ponto que eu acho chave mesmo, é como a gente consegue gerar valor em rede, sabe? Como a gente consegue gerar valor em rede. Não quer dizer que seja só dinheiro, mas gerar valor ao ponto da coisa se tornar autossustentável e ao ponto de começar a contaminar outras redes com esse modelo. Porque se ela é autossustentável, a gente começa a criar um caminho alternativo de fato. Não adianta a gente ter só uma rede que ela se sustenta pelas ideias, isso é fantástico, mas a gente precisa, com Renacidade, a ideia sempre foi testar esse próximo passo, sabe? Que significa que ela tem que ser autossustentável, ela tem que gerar valor também financeiro, seja com DLTs, com Bitcoin, Ethereum ou outras moedas, ou descentralizado, ou seja no próprio mercado, nas próprias moedas fiduciárias dos países hoje. Não importa, sabe? O que importa é que, claro que tem a questão da descentralização é interessante por vários aspectos, né, para a rede. Mas o que eu acho importante é que esse novo modelo que a gente está falando, que ele é mais inclusivo, ele é por propósito, ele deixa as pessoas mais felizes, ele tem a capacidade de não visar só lucro, ele tem esse pé socioeconômico, né, de impactar a vida das pessoas mesmo, né? Ele precisa ser autossustentável e ele tem que gerar valor a ponto de se manter. Senão a gente sempre vai ficar dependendo das outras coisas, nunca vai conseguir tirar valor de fato da rede. Tira ideias, tira coisas pequenas, tira ideias o tempo todo, tira coisa de impacto, mas a pergunta é como que a gente faz esse negócio crescer já na terceira via, sabe? Como que a gente cria essa terceira via? Eu acho que a Renacidade é uma oportunidade para a gente discutir isso. Esse evento de hoje é fantástico para isso. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Que a Valéria bem colocou. Existe uma grande oportunidade. Como que a gente faz para que a nossa rede se torne o caminho e ela influencie as outras redes? O que a gente precisa fazer a mais do que a gente já está fazendo, né? Como que a gente pode dar esse próximo passo, continuando, né, fazendo a hélice girar, gerando valor, trazendo recursos, gerando transformação de fato. Hoje a gente está vendo o Ivan, né, que ele chamou aí de, enfim, está o tempo todo presente, fazendo a coisa girar lá no grupo, desgastante até, porque ele passa o dia inteiro em volta, e a gente tem limitações. Eu tenho limitações porque eu ainda estou no desde meu pé, as né? 6 horas da manhã, Então, fora as questões notúrnicas. Como que a gente faz? Eu tenho dificuldade porque eu estou muito preso no modelo industrial ainda. Eu gostaria de... O Renacidade é um dos exercícios que eu faço de como colocar meu pé no outro modelo. Então, eu gostaria que esse outro modelo fosse, essa alternativa fosse sólida para que eu pudesse dar o salto e migrasse de fato, sabe? E eu acho que todo mundo aqui não consegue se envolver mais com o dia a dia do Renacidade, com o dia a dia do que acontece, porque está com alguma coisa presa e precisa dar atenção a outros projetos, tá normal, né? Mas se a gente tivesse como fazer isso acontecer, dar mais passos nessa direção de autossustentabilidade e de envolver de fato todas as fases dessa hélice, aí a gente cresceria num ritmo alucinante, porque a gente teria mais tempo e energia para dedicar a uma rede como essa, sabe? Então, acho que um grande problema que eu vejo hoje, eu já participei de várias redes como essa, é que elas ficam sempre satelitando nas discussões, e quando você de fato vai fazer uma iniciativa
transforma isso numa coisa bem firme, estável, a coisa desmancha, a coisa não vai disso. Não sei qual é a resposta, mas me parece que a gente tem que ter olhar o máximo de ingredientes possíveis, olhar a questão das leis sistêmicas, né, que eu tanto tenho trazido para os diversos grupos que eu participo, né. Eu não faço constelação sistêmica, não conheço quase nada, mas eu acho essas ideias geniais porque elas respeitam o ser humano, elas respeitam o propósito, a reputação, a rede, sendo rede, né, o nó em nós lá do Oswaldo. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Agora, é preciso que a gente avance mais na sustentabilidade, na geração de valor, porque hoje o mundo ainda é capitalista ou socialista, né? E ele usa esses modelos. Então, se a gente não tiver uma via que seja viável, autossustentável, ela não vai ter o seu Não papel. fala isso que eu acelero mais, hein, Alberto? Alberto, eu concordo, eu acho muito bom o ponto que você falou, que, assim, como uma fã do Oswaldo. Eu queria, ingrata tarefa da dor, o Carlos é nosso parceiro antigo, eu queria, Aline, sem cada um atalerismo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu caí, gente. Gente, fantástico, né? Estar aqui com vocês. Acompanho um pouco do grupo, aprendo muito. E sobre isso que foi falado, eu acho que para que a gente possa gerar valor, a gente precisa pensar na principal dor de hoje. Amor, vai lá. A principal dor que a gente tem hoje e que o Renacidade poderia muito contribuir, né, e gerar valor, seria com a educação. Hoje, né, tá todo mundo completamente perdido, o sistema não tem possibilidade de implantar o EAD, não tem preparação para isso. E vocês, não sei se todos são professores, mas todos são seres da tecnologia. Só levanta a mão. E buscam, né, e buscam e sabem fazer isso muito bem. Por que não criar um produto, né, ou um serviço que acelere isso, tanto nas escolas públicas ou particulares, e mostre realmente a importância de estar preparado, que a educação esteja preparada para isso. Porque quando a gente fala de formação de uma sociedade 5.0, de propósito, de felicidade, o que a gente está fazendo com as crianças e com os adolescentes hoje está completamente fora dessa fala ainda, infelizmente, né? Hoje a gente vive um sistema extremamente conteudista e preocupado em Enem e vestibular, e provavelmente a gente sabe que Enem e vestibular vai acabar. 75% dessa geração vai trabalhar em profissões que ainda não existem. E qual é o legado, qual que é a preparação que a gente está deixando para isso, né? Então, eu acho que para gerar valor seria uma dor muito interessante do Renacidade, porque vocês já fazem isso e tem todo o know-how, todo o expertise para começar um produto. Ok, bacana, Aline. Muito você bom, falou Aline. uma coisa que eu gostaria de ouvir, principalmente desse drama nosso, que é facilitar o ensino para as escolas. Eu não vou nem falar, senão eu não paro. Edith, o que você acrescentaria? Ou falaria diferente? Não, eu concordo com a Aline, mas a questão da tecnologia para as crianças é muito importante, elas têm uma facilidade muito grande, mas, em outro lado, elas se desconectam muito fácil da natureza. Eu vejo pelo meu filho, hoje ele está com 10 anos, e eu morava em Florianópolis, e a escola era a escola da fazenda, e ela tinha uma proposta muito bacana, ela era uma escola bem pequena, e era colaborativa por projeto, né? E depois a gente veio aqui para Curitiba, ele foi para uma escola formal,
sofreu muito, né? Não se adaptou. E assim, a tecnologia é muito fascinante, né, para as crianças, mas elas acabam deixando de lado esse contato com a natureza, né? E hoje eu tento levar o Arthur para o escoteiro, ele não quer de jeito nenhum. Ele diz que eu que nasci na roça, que gosto de mato, e que ele é piá de prédio. Né? Então, acho que a gente tem que dosar bastante isso, né? Porque a tecnologia é fascinante, né? Ela facilita um monte de coisas, mas ela também nos afasta da natureza, né? É muito eu posso te contar um pouquinho? Sim, alguém ia falar? Eu posso contar um pouquinho do exemplo do Ferinhas, viu, Edith? Aqui, um dos pilares das habilidades do futuro que a gente trabalha é essa conexão da criança com a natureza. E a gente faz isso de uma forma muito simples e que, com certeza, pode ser ampliado para qualquer lugar. Embora a gente tenha aqui um jardim muito imenso, né? Mas isso pode ser ampliado. Por exemplo, uma coisa que eu faço, e vocês vão rir, porque é uma coisa muito básica, muito simples, é bem cara de educação infantil mesmo. É plantar o feijão e pedir para as crianças observarem essa germinação, né? Isso é algo que traz um fascínio para a criança, traz uma coisa incrível. Levar a criança na quitanda e depois levar num pé de fruta. Aqui em Santa Rita a gente tem essa oportunidade porque tem muito verde, mas e mostrar para a criança que a fruta não nasce do supermercado. São coisas muito simples que a gente pode implantar nesse projeto. Embora tecnológico, mas humanizado também. Vou tirar meu microfone para ver. Eu concordo contigo, Aline, mas a questão é que assim, as escolas, né, elas são muito tradicionais, porque é mais cômodo você formar, né? Por isso que se chama formatura. Você põe os alunos todos em uma forma para eles saírem todos iguaizinhos. É mais cômodo, é mais fácil, né? Então eu tenho muito Fordismo. Fordismo. Eu tive bastante problema com o Arthur na escola que ele veio aqui para Curitiba por causa disso. Né? Porque apesar de ser uma escola que tinha hortinha, tinha bastante espaço verde, tinha casinha na árvore, o pensamento deles era Enem, era aluno brilhante, essas coisas assim, né? E era aquele negócio by the book, apostila, né? Então, assim, foi bem complicado, né? Eu acho que o ponto de virada... Desculpa. Gente, não pode falar. Acho que o ponto de virada da escola é o mesmo ponto de virada da... Depois de você, eu me esquito. O que acontece? O conceito da escola, os próprios pais têm medo de colocar os alunos numa escola mais alternativa, né? Não alternativa, na verdade, a escola do futuro, porque entendem ainda que o que precisa do Enem, né? A referência ainda é essa. Então, as escolas, é meio que o dilema de Tostines, né? O que vende mais fresquinho porque vende mais. Porque a escola também fica numa situação, numa posição muito difícil. São poucos os educadores que se colocam numa posição de inovar, correndo o risco de quebrar. Porque, como o Alberto falou, a gente precisa capitalizar o negócio. A gente precisa botar a roda para ser sustentável. A gente precisa de dinheiro, né? Então, por exemplo, amanhã, por exemplo, eu vou ter uma reunião com uma pessoa, um Skype, que a gente está querendo montar uma plataforma de ensino de futuro para começar de graça agora. Eu falei, poxa, a gente está aqui, todo mundo no Zoom, todo mundo com um pouco mais de tempo, cara, vamos botar esse negócio para funcionar? Eu até brinquei hoje, não sei qual grupo, falei, gente, agora é hora do MVP. Agora os MVPs vão na marra, porque tem que ir, porque está todo mundo testando. A gente agora pode correr um monte de risco, porque tudo vai dar errado. Então, no que tudo der errado, vamos correr risco junto e fazer um monte de MVP junto. Então, a gente já vai... Eu botei prazo, eu falei, olha, a gente vai fazer, vamos pegar uma escola ou então um grupo, como eu faço trabalho voluntário aqui no Morro do Turano, e o pessoal do Favela Radical me pediu, o Jefferson Favela Radical me pediu para poder fazer... Poxa, falei, você podia... É aquele negócio que queria dar aula de economia
colaborativa, economia criativa, como é que a gente vai fazer? Eu falei, pô, aí conversei com o Manuel, falei, Manuel, o que você acha da gente fazer economia criativa? Ah, vamos fazer. Já estou chamando a Liliane, então amanhã a gente já tem 3 pessoas para sentar, para pensar no projeto e fazer educação. Porque a gente acredita que a educação é um viés interessante. Ah, de graça não está se capitalizando. Ok, de graça não está se capitalizando. Mas é o MVP que a gente vai botar para rodar. Então, eu acho que aí eu respondo um pouquinho a pergunta do Alberti, que é o que a gente precisa fazer para botar a roda para rodar, para girar, né? Eu acho que a gente tem muitas cabeças aqui que são muito divergentes no aspecto de criatividade, mas a gente vai ter que chegar a hora da convergência mesmo. A gente vai ter que chegar a hora de quais são os papéis, quem vai fazer o quê. E a gente focar no que exatamente a gente vai fazer. Ah, vamos pela educação, porque são vários os vieses que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar educação, a gente pode trabalhar ecologia, que é o propósito do Renacidade. Você tem o pessoal trabalhando ecologia, você tem a galera trabalhando saúde, você tem o pessoal que vai gerar uma criptomoeda que pode ser linkada com a saúde, que é o projeto do My Health Data, que o Estevam já está convidado a dividir isso comigo, para ver como é que a gente pode capitalizar o sistema de saúde através de um sistema que ele mesmo possa ser rentável por si só, que é essa a ideia, porque o sistema ele tem que ser rentável. Então, cabeças para pensar, como diria a Lala, né? A Lala, ela tem do fluxonomia, ela sempre fala quais são como é que diz, não, ferramentas não, os recursos que nós vamos utilizar, né? Então, você tem os recursos que dependem de capital e os recursos que não dependem de capital. Então, vamos buscar, vamos botar aqui no bolo quais são os recursos que a gente tem disponíveis e quais os recursos que a gente tem que buscar. A gente vai chegar nesse momento. A gente vai ter que captar recurso. Agora, como é que vai captar? Eu não sei, porque agora ninguém vai estar com dinheiro. Então, assim, Valéria, a cara tapa mesmo. Bacana. Eu teria 3 questões de ordem. A primeira é que eu descobri, graças ao Estevam, um botãozinho aqui que abre o chat. Então, nós podemos ter 2 visões, a visual e a escrita. Quem quiser, aperte aí o botãozinho e compareça ao chat registrado. A segunda coisa, eu não queria deixar o Walter passar em branco. O Mesquita vai estar com a palavra, mas eu queria provocar o Walter antes ou depois da fala do Mesquita. Mesquita, se o Walter não falar, você toca. Ok. Agora, o Carlos Mesquita, prossegue. Tinha uma segunda questão de ordem. Desculpa, eu acho que está havendo uma sabotagem aqui, Mesquita, mais 2. Por que o meu óculos e o seu dão reflexo e do Alberti não? Ele está na sombra, a gente está com a luz na frente. Sabotagem é essa? Segredo escondido, Alberti? Tecnologia antirreflexo. A sua também não. Agora que eu percebi. Minha lâmpada está de frente, aí reflete, não tem jeito. Ok, Mesquita, toque em frente. Vou começar rapidamente. São alguns pontos, até começando pelo Alberti lá, foi fantástico. Uma coisa que eu tenho pensado também, o Renacidade ele tem uma tendência a crescimento, mas se ele crescer só pelo crescer, vai chegar mais à frente e ele também pode implodir, perder o controle, perder o foco. Então, essa coisa de a gente começar a pensar em alguns projetos para partir do Renacidade, ser apresentado como do Renacidade, também pode nos levar a virar uma ONG ou uma empresa e também perder esse foco. Mas a ONG seria o mais interessante enquanto colocação de produtos do Renacidade para até se manter o Renacidade. Então, acho que é uma coisa que isso mais à frente tem que ser levado bem a sério. Já levado a sério agora, mas mais a sério. E aí, como estava falando da tecnologia, da coisa, e esse trabalho, principalmente, focar cultura, educação e saúde. Esses trabalhos, acho que, principalmente a área da cultura, eu vejo muito a cultura como
é só entretenimento, mas todas as estratégias, se for ver a história do mundo, é o fim da cultura que leva à dominação pelo superior, né? Então, a gente tem que ter essa coisa também na cabeça. E aí, em cima também do que a Valéria falou, a mesma tecnologia que salva é a tecnologia que mata, né? O uso, o botão, quem aperta somos nós, né? Eu brinco, tem uma russa botou a alma em leilão. Antes, um chinês também fez isso. E receberam lances para vender a alma. E o subcomandante Marcos impediu uma chacina do exército mexicano, todos os dois usando o laptop. Então, a mesma tecnologia vai para os dois lados. O uso, quem direciona somos nós. É aí a esperança de pós-Covid ele ser mais humano, para poder trabalhar isso. E aí, sem discordar da Valéria, eu acho que a diferença é que vai nos mover. Exatamente o ser diferente, que vai nos mover para a convergência. O resultado vai ser o resultado a soma dessas diferenças é que vai trazer um resultado com certeza mais rico. Se você trabalhar também com todo mundo igual, você não vai levantar do sofá, né? Eu brinco muito isso, né? Eu falo, quanto mais divergente, quanto mais diferente for a equipe de trabalho, você foca no melhor que cada um tem. Você não vai focar no que você vai focar com o que tem melhor. E aí você trabalhar isso. Eu costumo trabalhar muito assim, as equipes que eu trabalhei sempre foram assim, de pegar as pessoas mais incompatíveis e você leva um tempo. Mas depois, quando você molda essa equipe, o resultado que sai é sempre festa. Satisfeito? Bacana, Mesquita. Como nós demos aqui 20 horas e 1 minuto, tecnicamente, a nossa reunião em partes de debate estaria nada. Eu abriria alguém que queira falar alguma última palavra, mas não encerra. Vamos combinar o daqui para frente, ok? Apenas no tema crise. Quem quiser, fale a última palavra. Se não quiser, vamos gastar 5 minutos. Aliás, Nogueira, faltava você. Desculpe. Eu vou falar a primeira palavra. Porque a minha boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Não consegui entrar aqui no comecinho. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Tá picado. Não estão me ouvindo bem? Agora eu sim. estou ouvindo bem. Tá. Ok. Boa noite. Foi legal participar aqui contigo, com vocês. Boa noite. Eu queria talvez um pouco do meu jeitão mais mão na massa. Enquanto vocês estavam falando aqui, não sei se vocês perceberam que eu estava mexendo com algumas coisas. E eu acabei aqui de montar aqui em épocas de como é que fala? Confinamento. De reunião virtual, eu acabei de montar aqui, ó, com cabide, 3 suportes para colocar o celular para ele ficar em pé enquanto a gente está participando. Então eu falei, cara, vou fazer isso. E aí já fiz porque tanto minha esposa, manda um para mim. Tanto minha esposa quanto meu filho estão tendo aulas, né, virtuais. E eu falei, cara, eu montei aqui aonde vocês estão vendo aqui num canto aqui da mesa. Eu estou com o meu computador, estou com o meu iPad, mas aí eu vou ficar com o celular na mão. Eu falei, não, eu preciso botar alguma coisa. Eu resolvi fazer isso. Isso é só para dar uma entrada. O Marcelo acaba de entrar. Prossiga, Nogueira. Só como entrada, até porque eu acho que um dos pontos que foram colocados, e a Aline já tinha colocado isso no grupo, ela tem um ponto fundamental nesse momento, que eu acho que foi mais ou menos o que vocês falaram na hora que eu entrei,
ou talvez durante o grupo hoje, eu participei pouco hoje. Aliás, não tenho conseguido participar muito. Tá bombando. É inacreditável como é que está esse WhatsApp aqui de iniciativas, de ideias. Eu estou feliz porque eu consegui conectar o meu irmão. Ontem, Valéria, você teve no call ontem, eu consegui conectar meu irmão, que é médico, a um pessoal aqui de São Paulo e para tentar usar um prédio e ter leitos que possam ser usados numa região que hoje devem ter 2 leitos para UTI e atende 650 mil pessoas. Então, nessa correria, você acaba não seguindo muito. Desculpa ter pulado. Então, era só para dizer o seguinte, Aline, o que eu posso te ajudar? O que a gente pode te ajudar com relação? O que nós, como Renacidade, podemos te ajudar com relação às aulas à distância? De que forma a gente pode realmente realizar aqui, mais ou menos como eu acabei de montar esse negócio por telefone aqui, de que forma a gente pode ajudar você, seu esposo, nesse momento aí de necessidade de transformar, né, de usar a ferramenta. Eu sempre digo, a tecnologia ela não é nada, a tecnologia ela só é uma forma de fazer as coisas. Quando a gente fala transformação digital é uma forma de fazer inovação. A inovação pode ser por estarmos andando na rua de mãos dadas. É uma inovação, ninguém acredita. Imagina eu chegar vocês vão rir, né? Chegar em Santa Rita, eu dar a mão para o Alberto e sair andando com o Alberto de mão dada. Né? Os caras estão loucos, por que esses caras estão andando de mão dada? Né? Mas eu estou inovando uma forma de me conectar com o Alberto. Eu só dei um exemplo bobinho, mas... Então, de que forma a gente pode usar, né, com tecnologia ou sem tecnologia, pode ajudar a inovar nesse momento que você tem os alunos longe, por uma questão de distanciamento social sugerido. Como a gente pode ser, talvez, mais efetivo aí para dar a mão para vocês? Obrigada mesmo. Hoje, eu acredito que a gente aqui, Ferinhas, né? A gente é um núcleo de apoio de educação alternativa, a gente está se saindo bem usando as ferramentas online, né? A gente está estudando muito essas ferramentas, mas a minha maior dor é ajudar as escolas da cidade. Se você pensar em Santa Rita, né? O Ivan daqui, e a gente é visto e falado como o Vale do Silício brasileiro. Eu acho muito bonita essa questão que a gente traz do empreendedorismo, do Inatel, mas isso não chega nas escolas. Por incrível que pareça, as escolas são extremamente despreparadas para viver esse cenário que a gente precisa humanizar as pessoas, né? Eu gosto muito da fala da Edith, porque eu tenho lutado muito contra isso como mãe, eu tenho 3 filhos, mas como professora também, como formadora de opinião, é o excesso nas telas, né? As crianças ficam muito em telas. Isso a neurociência já comprovou o quanto isso é prejudicial, mas ao mesmo tempo que a gente precisa humanizar a educação, tirar a educação dessa questão conteudista da era industrial ainda. Gente, isso já acabou e a educação não acordou para isso. A minha dor principal, que eu gostaria muito que vocês, que são especialistas aqui, quem vos fala é uma simples professora, mas é pensar como formar essa nova geração, essa nova sociedade que busca propósito, que busca felicidade, que gera valor em rede, uma economia soft, não a hard economy, que ainda é muito presente, mas que isso se torne mais soft. Mas como trazer isso para a educação? Porque vai ser a base principal, né? A gente, quando pensa em futuro, a gente tem que pensar nas crianças também, na educação também, porque vão ser quem vai continuar o legado, por exemplo, do Renacidade. Como que a gente, como grupo, como pessoas que estão pensando juntas, podemos contribuir, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm coisas rodando
que podem chegar nas escolas, sejam elas particulares ou não, ou pública. Essa que é o meu... Eu acho que tem aí hoje uma dependência grande, e talvez não é nem dependência, é uma determinação, uma definição grande, né, que é a base comum curricular, não é isso? É isso que chama, né? Base comum curricular, né? Que exige... Nogueira, questão de ordem. Todos concordam em prorrogar meia hora o nosso trabalho? Eu estou bem. Como eu cheguei não tem problema. Ok. Meia hora à vontade. Eu acho que você tem a questão depois de dar a palavra à Marcela. Bem-vinda, Marcela. Depois você, do Nogueira, a Marcela vai dar uma... Ok? Marcela Regon. Então, eu acho que quando você tem hoje uma base comum curricular que define o que deve ser ensinado, é difícil, a curto prazo, você fazer uma alteração. Mas você tem, como você disse, a possibilidade de explorar, né? Como disse também a Valéria, a gente tem a possibilidade de fazer vários MVPs. Eu acho que dentro do escopo do Renacidade, e é isso que vocês que participaram, o Mesquita, o Alberti, o Calas, na conversa que a gente teve debaixo ali do sol, ali perto do restaurante do Inatel, no domingo, desculpa, no dia 8, né? Dia 8. No encerramento do hackathon. Eu questionei um pouco, e eu acho que até usei os termos que você usou. Nós estamos aqui no que foi, desculpa se pode ser meio crítico a minha forma de falar, né? Do que se intitulou, né? Do que se auto-intitulou ou se intitulou o Vale do Silício Brasileiro, não importa. Se nós estamos aqui nesse centro e nós estamos falando da robustez que é a formação do Inatel e das outras escolas que estão em Santa Rita, de que forma isso pode ser entendido e abraçado pela cidade, né? Então, um pouco da minha palestra, da minha e do Eliseu, no dia 14 de março agora, é nisso. Ou seja, eu não sou especialista em nada, eu sou generalista. Minha vida foi através de gestão de pessoas dentro de uma multinacional enorme. Eu tive o privilégio de aprender muitas coisas, de ter treinamentos fantásticos e estar ligado no que a tecnologia mais de ponta. Esse lance de fazer reunião virtual, eu até brinco, e desculpa, não é nenhuma arrogância, desculpa, mas eu comecei a fazer isso mais ou menos 10 anos atrás. O Ivan disse que implementou isso também lá atrás, mas a gente fazia, comum, passou a ser parte do nosso trabalho, trabalhar distante, trabalhar de casa. No começo se sofre, né? Então, o que eu poderia, né, dizer para essa galera, o que os jovens de Santa Rita, como a gente deve mostrar para eles, não só mostrar o que está acontecendo, mas envolvê-los no que está acontecendo, para que fortaleça essa questão do pertencimento e que esse pertencimento crie uma ebulição no momento, na região, e que comece a chamar a atenção de outros lugares. Maricá pode fazer coisa parecida, ou seja, de que forma a gente pode olhar para a educação, ainda que ela tenha que manter uma base comum curricular, mas como é que eu posso fazer testes adicionais para propor conteúdos específicos, jogos específicos, e aí não sou expert, mas devem ter milhares de jogos específicos que fortaleçam o desenvolvimento, seja como é que fala? Desenvolvimento cognitivo, seja do desenvolvimento da socialização,
nós estamos falando do ser humano, ou seja, de que forma do meio ambiente, do respeito, que acho que a Edith trouxe. Edith, né, se não estou enganado, ela caiu. Caiu, a Edith caiu. Então, como usar o que nós temos na mão hoje? Eu acho que está tudo em torno, né? E se eu fico feliz de saber que você está dando certo, está conseguindo fazer as aulas. Como pegar esse exemplo seu, expandir para as outras escolas? Porque, senão, o acontecimento que é anual que a gente tem de Hacktown, que leva para dentro de Santa Rita 6.000 pessoas, talvez menos, porque você tem uma boa participação de Santa Rita, 5.000 pessoas externas para dentro da cidade. O que é aquilo? Eu lembro de ter, né, eu adoro pão de queijo, vocês devem ter visto, eu estou comendo pão de queijo. Aliás, ó a minha camisa, ó. Minha camisa são as fases de pão de queijo. Eu tenho uma igualzinha que eu comprei em Santa Rita. Comprada. A minha não foi comprada como é que fala? Em Santa Rita, porque eu já tinha, mas em Santa Rita ela estava vendendo, né? Então, como é que você pode, né, usar essa expertise adquirida sua e compartilhar com os outros? Para mim é ali. E que as pessoas de fora venham e entendam. Desculpa, por que eu ia dar o exemplo do pão de queijo? Porque eu fui pegar um pão de queijo numa padaria e tinham 2 ou 3 pessoas da cidade na porta da padaria. E eu falei assim, né? E aí, boa tarde, né? Eu sou muito vocal. E como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, o que vocês acham do que está acontecendo na cidade? Teve aquele silêncio momentâneo. Pip, pip, pip. E aí o cara disse, não, mas isso é muito legal. Também temos o carnaval e, não sei se é a festa de Santa Rita. Sim. Isso marcou, mas espera aí. O que está acontecendo aqui não tem nada a ver com o carnaval e não tem nada a ver com a festa de Santa Rita. Nós estamos falando aqui, discutindo conteúdo, discutindo futurismo, discutindo outras coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Relacionamento, tecnologia, nova forma de trabalhar, respeito, sei lá, os mais diversos temas, das mais diversas ferramentas, né? Então, aquilo me foi um sinal. Falou, pô, peraí, está acontecendo um negócio fantástico aqui e a população mais simples não está entendendo o que está acontecendo. Então, para mim, eu acho que o que o Renacidade pode fazer, e talvez seja o grande passo que a gente possa dar esse ano, é como a gente pode envolver mais a população local, as escolas, e que elas percebam que elas são protagonistas. Eu acho que nós temos que mostrar, através dessas mudanças, pode ser exatamente, então, a exploração da ferramenta EAD, da ferramenta de jogos, sejam através do digital, da tela, sejam através de jogos, não sei, de grupo. Como que isso pode ser feito? E tem muita coisa livre, né? Agora, claro, precisa um tempo para pesquisar, e principalmente quem é da parte de educação, eu pessoal, não tenho condição de dizer se, né? Seria muito mais difícil para mim, por exemplo, adicionar, fazer uma análise de uma ferramenta qualquer, né? Então, Alberto, foi um erro meu, tá? Eu vi que você acabou de mandar aqui, foi um erro meu, já percebi. Eu prometi aquele dia, eu voltei no computador a apresentação, eu arrumei a apresentação, tanto é que eu refiz a hélice, porque não estava legal. Eu refiz a hélice e não mandei. Desculpa total, mando agora na sequência. Não, tá? a sua apresentação e do Eliseu é genial. Nós temos que colocar no grupo para as pessoas refletirem. O que você está falando está lá e mais outras ideias sensacionais. Então, o que eu... né, não vou esticar mais, acho que eu já falei, estou acabando dando voltas aqui, mas como a gente pode efetivamente aplicar novas experiências ou experimentar novas coisas em Santa Rita e a gente possa mostrar isso. Então, isso para mim é o início, é uma sementinha. 2020 provavelmente vai estar complicado, porque nós temos essa pandemia, não sei como que vai estar em setembro, espero que já esteja resolvido, espero que em mais 2 meses, 1 mês e meio esteja resolvido, mas pode ser que a gente ainda tenha que ter um distanciamento social, né, para segurar a curva, né? Eu acho que
que talvez durante os 6 meses nós vamos ter que exercitar um distanciamento. Então, não sei se vai acontecer o Hacktown, não quero nem falar se isso é verdade ou não, pelo amor de Deus. Né? Não fala por enquanto, não. Vamos rezar. Não, claro, mas então, para mim, a questão aqui é como a gente pode... dar uma palavrinha. Como a gente pode nos preparar para mostrar que a população também participa, a população também entende que ali no Vale da Eletrônica é um lugar diferenciado, e ela não só entende, mas como ela participa desse movimento. Então, para mim, seria esse o meu ponto mais importante. Educação, se preparando para a vida, mostrando na realidade o que está fazendo e compartilhando isso no momento de receber 5.000 visitantes. Bacana, Nogueira. Você, como sempre, falando o que a gente fica satisfeito em ouvir. Marcela, eu fiz uma confusão de horário hoje, antecipamos um pouco, mas chegou em tempo a palavra. A gente, desculpa, porque eu estava acabando de preparar um feijãozinho daquele, assim, eu estou sem minha mãe. Minha mãe está em outro bairro, não pode encontrar com ela, então acabei tendo que fazer alguma coisa aqui para mim. Humberto, já tem teletransporte para mandar o feijãozinho para nós? Pô, não tem, cara. Olha só, Humberto. Consegue. Só pegando um gancho dessa questão do Carlos falando, eu deixei até aqui a dica, eu tenho uma amiga que ela é de educação e ela vem trabalhando as novas formas, né, de trabalhar a educação, principalmente com essas crianças de cognição digital. É isso que a gente fala. As crianças agora são crianças de cognição digital. Elas não são mais a cognição escrita, como a gente estava acostumado. E a Carol, ela se tornou referência em relação a isso, tanto que a Eleva busca ela e tal, mas ela é uma pessoa super aberta. É Carolina Sanches, e ela trata muito de educação remix. É você fazer remix com as coisas do passado e trazendo para o novo, né? E leituras elásticas, que ela chama. O conceito de leituras elásticas, porque hoje essas crianças elas não conseguem manter a leitura durante muito tempo. E ela também tem ela tem a parte de jogos e tudo mais, ela trabalha muito com jogos para trazer essa questão do ensino, né? Então, vale dar uma pesquisada, conversar com ela e tal. E ela é super gente boa. Seria legal, deixa eu pular aqui, dar um pulo, se faz sentido para a Aline, se faz sentido para o Ferinha, se faz sentido para Luiz Pinto, para as professoras do Luiz Pinto, de repente, a gente fazer, nesse nosso círculo aqui do Renacidade, trazê-las, convidá-las para a gente bater um papo e tentar né, já botar alguma coisa para funcionar. Desculpa. Que não precisa ser exatamente para amanhã, mas se a gente conseguir aproveitar esse momento de energização nosso e fazer essa aproximação, seria muito legal. Bacana, Nogueira. Eu queria aproveitar disso. Espera aí, a Marcela, eu cortei a Marcela. E agora eu vou falar o que eu vinha falar aqui. Oi. Então, eu vou só compartilhar aqui o que aconteceu nesses praticamente uma semana, né? Com relação a toda a questão do coronavírus, né? Assolando a gente da semana passada para cá. Lindália, que é uma super liderança, né? Para questão de inovação, startups aqui do Rio, né? Ela é que promove o Hack in Rio e tudo mais. Então, ela mobilizou diversas pessoas, diversos amigos para o que a gente... não, está aqui, o sinal. Aqui. Para o que a gente chama de SOS Covid-19. Tá? O que foi essa iniciativa?
alguns amigos nossos já estavam fazendo hackathon, o pessoal da Xiaoyi e tal, só que a gente, assim, cara, no mundo já tem algumas soluções, o pessoal que já vinha de outros hackathons de health e tudo mais, já tinha algumas soluções pré-prontas, né? Que já estavam praticamente em operação. Então, vamos tentar mapear essas soluções já existentes, né? Principalmente as soluções já prontas. Ok, muita gente mandou ideia também, mas assim, não, a gente queria... Nosso foco era olhar e ver que soluções podiam já ser usadas para todo mundo sem custo e que pudesse ter uma escalabilidade, né? E uma capacidade de operação boa, tá? Então, ao total, né, nós tivemos acho que mais de 10, 15 áreas de conhecimento, né, do que essas soluções foram aparecendo, né? Fomos mais ou menos em torno de umas 60 pessoas para analisar 700, foram 72 horas, foram 278 soluções. Israel mandou solução, Portugal mandou solução, Canadá mandou solução. Então, assim, não só no Brasil, mas também para o mundo, né? E a gente, essa daqui de consciência, né? São soluções que já estão em operação. A Karen é um ótimo aplicativo que ele vai validando se você está com coronavírus, o que você tem que... E ele segue todos os trâmites, né, do Ministério da Saúde. Então, assim, em 72 horas se juntaram em torno de 50 a 60 pessoas, né, fazendo os seus mutirões nas redes sociais, né, para engajar pessoas a mandarem as suas soluções. Diagnóstico. O Symantec é uma ótima solução, que é um deep learning que você coloca e com foco em radiologia. Então, você coloca a raio-x, né, da pessoa lá dentro, ele já vai dizer se aquela pessoa tem a probabilidade dela ter corona, se ela não vai ter pneumonia viral e tal. Assim, gente, soluções que já estavam aqui dentro do Brasil. Essas duas eram brasileiras, de meninos que participaram de hackathon, que estavam na garagem de casa, vamos dizer assim, né? Que eles já tinham alguma coisa, já estavam fazendo e tal. E assim, a gente conseguiu, além de... Teve também algumas soluções para a questão de recursos e educação, tá? De semente maker e tal, acessar, ajudar a questão também de produção 3D, de material para hospitais, soluções de gestão de recursos, né? De trazer, saber jogar recursos, soluções de voluntariado. Então, assim, eu trouxe, a minha fala é bem rápida, né? Não é muito coisa, mas é uma forma, assim, como a gente consegue alavancar rápido e de uma forma muito coesa, né? Quando você tem esse grupo e outra, assim, às vezes a gente sempre fica pensando em hackathon, só que a galera já está começando, saiu já daqueles hackathons lá do ano passado e continua fazendo, continua botando para frente. Às vezes a gente se esquece de alimentar um pouco essa galera que está na labuta de sair, né, da garagem. Então, assim,
foi algo surpreendente. Eu consegui apresentar isso aqui numa reunião que eu estou tendo sobre Coviro com o pessoal da América Latina. Eles se surpreenderam, porque assim, caraca, como assim? Vocês já mapearam tudo e tal, não sei o que. Vocês estavam pensando em alguma coisa? Estão pensando em... Não, já está aqui, tem várias soluções que a gente pode otimizar melhor ou não, mas elas já estão prontas, já estão para a operação. E nesse momento aqui, a questão, né, o tempo urge, né, para a gente, principalmente nessa questão do corona, era super necessário a gente buscar toda essa informação que já existia, espalhada pelo mundo. Aquela velha coisa, né? Assim, informação, ela existe. Quando você consegue dominar ela, ela se chama conhecimento. Né? E eu vou deixar também, porque eu acho que essas informações aqui podem ser importantes para vocês. Né? Eu acho que a partir de agora todo mundo poder usar, escolher, né? Que aí a gente não teve, escolhi uma, escolhi outra, não. Você vai olhar que melhor se adequa à sua necessidade, à necessidade da cidade, e vai poder usar. São todas online, todas de atendimento, de fácil adequação, entendeu? Então, esse a minha contribuição aqui para vocês hoje. Marcela, bacana. Muito legal, hein? Muito legal. Vou botar aqui o site para vocês. Quem deu um show... Embora todos estejamos com vontade de compartilhar, eu vou confessar que hoje... Sim, só um minuto. Eu vou confessar que hoje, para mim, foi gratificante, porque a sensação de solidão e a ânsia de resultado está nos apertando, mas eu vou pedir os últimos 5 a 10 minutos para programar. O Renacidade é burocrático, ele não quer ideias, ele quer ações, porque as ideias precedem. Então, quem falar mais se compromete depois em levar bordoadas por eventual atraso. Os últimos 10 minutos e já estaríamos... Não, Marcela, vamos, porque, olha, bacana, até os recursos do Zoom que eu estou aprendendo, fiquei perdido aqui, achando que tinha acontecido alguma coisa com a minha tela, mas foi você que havia apertado um botão. Mesquita, você ia falar e os 10 minutos é de plano de próximas ações. Não, o governo de Taiwan deu um show usando só tecnologia, né? Pertinho da China, com quase 500 mil moradores do país trabalhando na China, indo e voltando, e eles conseguiram, interligando todos os seus bancos de dados, saúde, turismo e tudo, a ponto do morador de Taiwan, vindo do exterior, receber um celular, um atestado médico dizendo que ele podia entrar sem problema no país, ou se ele tinha que ir direto para um isolamento. E uma série de outras coisas que eles foram fazendo, a partir de precisamos disso, eles deram um show. Eu quando li esse documento sobre Taiwan, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eles conseguiram ficar lá atrás, né? São um dos países... Semana passada tinha 50 pacientes infectados e uma única morte. Era só isso que eu queria dizer. Da próxima, tem aquelas coisas da educação, né? Nós vamos fazer discussão da educação à distância, né? Satisfeito. Mesquita, enquanto você falava, eu fui fazer uma tentativa aqui de compartilhar a tela, porque fiquei com inveja da Marcela,
E não sei se eu atrapalhei vocês aí. Não, tranquilo. Apareceu tranquilo. uma imagem? Apareceu. Eu vou apenas para registro jogar uma segunda imagem e gostaria depois de fazer um pequeno comentário a respeito. Cadê? Está difícil de achar aqui. Vocês estão vendo minha imagem ou não? Estamos. Estou aprendendo. Ok, só um minuto antes de eu devolver a palavra. Acho que eu não vou entrar, gente, me perdoem. Está aqui. Estava bem aqui. Não está, não. Estou perdido aqui porque eu fui... aqui. Eu queria compartilhar essa imagem, gente. Esse é um projeto que vale 10 milhões de empregos. Essa metodologia que hoje estamos usando no Luiz Pinto e é que vocês deram um apoio incrível, realmente isso vale 10 milhões de empregos. E, por essa razão, gostaria de registrar apenas aqui, não vou discutir, não vou colocar em debates, porque não é propósito. Como é que eu faço para tirar agora o share? Você vai em cima da tela e fala Finish Share. Estou perdido aqui. Está no computador? Está no computador? Aqui para achar o... Está no computador? Primeira resposta. Está no computador. Então, mexe com o seu mouse aí. Reunião de vocês. Na parte superior da tela deve estar escrito termine a apresentação, ou finish sharing. Stop sharing. Parte superior, direita, esquerda. Obrigado. Aí. Gente, desculpa, eu fiquei com inveja da Marcela e fui explorar aqui, enquanto ela falava, alguns recursos e fiz um monte de bobagem. Mas a última não foi bobagem, eu queria registrar isso aí. Nós temos, e aí apelo para quem falou no comecinho, acho que Valéria, o potencial de oportunidades. Hoje se discute muito apaixonadamente a maneira como o governo está se perdendo na crise, com brigas políticas entre governadores, presidente e tudo mais. E eu digo, do alto da minha ignorância e do tamanho dessa barba, que essa crise pode gerar milhões de empregos e gerar uma reversão de uma economia em crise, uma economia de mundo real, para uma nova economia virtual. Apenas vou pontuar isso e vou seguir pedindo a vocês que digam o que vamos fazer agora. Mais alguém quer quer pronunciar ou vamos fazer o plano de ações? Ninguém responde. O que aconteceu? Alguma coisa com o meu computador? Não, você só botou a hélice de volta. Eu? Não. Então não sei quem foi. Nogueira. Você é suspeito. Para sacanear. Desculpa, achei que eu tinha feito mais um erro tecnológico. Gente, eu passei por todas as gerações de tecnologia. Fui pego de estilingue na mão no Vale da Eletrônica, chão de terra, e me ameaçavam com um raio laser. Levei uma pedrada na testa e depois fui ameaçado com um raio laser pelos meus irmãos mais velhos. Por isso, eu não sei nada sobre tecnologia, porque sei que o que nós estamos usando agora vai ser totalmente superado daqui a um mês, daqui a um ano. Então, eu deixo para os jovens a tecnologia e cuido da metodologia. Eu tomei algumas liberdades de cancelar o debate de amanhã. Sexta-feira, eu acho que é dia de sextei.
apesar de sozinhos, eu vou dar preferência. Se ela tem álcool aí, é bom infectar. Que pena. Programar de segunda a sexta, eu já... Nogueira, você está cumprindo a receita. Segunda a quinta-feira que vem, 19 horas, quem puder. Há algumas palestras inscritas, acho que o Mesquita, a Aline. Como é que nós programaríamos essas palestras? Alguma sugestão? Acho que o modelo está bom. Não é com palestra, conversa, né? Talk show. Talk show. Então, gente, de hoje, posso cancelar a sexta? Por mim, sim. Eu acho que eu nem conseguiria participar amanhã. Ok? Também não então, consigo. De segunda a quinta, essas palestras. Eu queria que alguém modere o moderador, ok? Porque pego, às vezes, a rédea nos dentes e saio correndo, atropelando tudo. Fiquem todos vocês encarregados de moderar o moderador. Se tiver meio constrangido, fala, sai daí, velho caduco. E eu vou entender esse gentil recado. Eu gostaria que todos mantivessem a memória, passassem para a rede e deixaríamos isso aí como relato para a posteridade ou para uso imediato. Fica programado nós debatermos qual vai ser a palestra para segunda-feira. Uma proposta muito interessante do Ricardo, da Vivavox, é que o tema seja de impressão digital para equipamentos de combate ao vírus, ok? Mas eu vou colocar umas em pauta na segunda e todos nós, até na segunda, e todos nós voltamos, ok? Alberti, você assume a palavra final de encerramento ou alguém quer falar alguma coisa antes? Satisfeito. Alberti? Não, eu só queria dizer que a gente tivemos no terceiro na cidade algumas falas, né, como a do Carlos Eliseu, a do Luciano Meira. Tivemos o segundo encontro, várias ideias, e tivemos no primeiro encontro também, quando eu falei, né? E a gente está acumulando muita coisa de contribuição, de coisa legal que a gente já colocou. E eu acho que no terceiro encontro a gente ficou com a ideia de fazer reuniões de ação, de pensar em ações efetivas. Hoje a gente colocou mais ideia de ação efetiva, né? Eu acho que nós temos que ter um evento como esse, que a gente vai pegar tudo isso que já foi colocado, tanto nas reuniões físicas quanto essas que estão acontecendo agora, e a gente vai começar a reunião pensando, beleza, tudo que foi colocado, agora quais são as ações? Onde é que a gente vai agir? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, de fato, né? Eu acho que como a gente vai trazer outras pessoas, como é que a gente vai aumentar o número de agentes de transformação, como é que nós vamos avançar no modelo autossustentável, como é que nós vamos criar as interferências na educação, na saúde e na culturais, né? Conscientização, quais são as ações de fato, como é que a gente vai usar as ferramentas que foram colocadas pela Marcela, as ideias que a Valéria colocou, as coisas que o Estevão falou de descentralização, a Aline. Então, juntar tudo isso em ações. Eu acho que a gente tem que ter um momento de começar a reunião com isso, sabe? Porque senão a gente vai trazer mais coisa ainda. Mas, assim, sensacional. Eu acho que hoje foi extremamente proveitoso. No tempo que nós tivemos aqui, andamos muito, né? Ninguém está fisicamente no mesmo lugar. Então, isso mostra que dava para tudo. Posso dar uma contribuição nessa questão? Acho que para o próximo, assim, para cada semana, né, o que seria legal é que esse seria o primeiro, né? Mas para a semana que vem é pegar tudo que foi falado aqui e tentar já começar a trazer o que cada um pensou de estrutura para a execução.
E aí pega os primeiros 10, 15 minutos, falas rápidas de assim, o que você trouxe? Ah, eu achei que nessa questão tal, não sei o quê, poderia fazer assim, assim, assim. Porque aí a gente realmente começa a catalogar e realmente começa a trazer, em vez de esperar lá na frente, e isso vai ajustando, não sei, mais ou menos. Bacana, Marcela. Eu gostaria de lembrar um princípio que eu acho que talvez seja o princípio que eu não sou, e aqui estou achando bonito, porque Carlos Nogueira, Alberto Mesquita se lembram, nós tivemos no primeiro brainstorming, eu cataloguei cerca de 50 contribuições. E com 150 objetivos, ninguém vai fazer nada, ok? Até que alguém sacou a solução. Quem propõe, coordena. Aí começou a pegar no pé, muito bacana botar rabo de foguete na mão dos outros. Olha, eu tenho uma ideia maravilhosa e vocês todos vão executar para mim. Aqui não. Aqui eu tenho uma ideia que é uma porcaria, eu vou meter a mão na massa e vou fazer funcionar, ok? Pessoalmente, eu já respondo, o meu compromisso número 1 é o experimento piloto que está sendo feito lá na escola Luiz Pinto, ok? Como eu sempre mostro com respeito, e lá agora eu estou isolado porque me proibiram de frequentar, não querem perder para o coronavírus. Tem um parceiro nosso, Vinícius, que está dando continuidade. A professora Mônica parece que vai bastante bem, diz que a coisa, ela sempre me faz relatos e eu ansioso. Ali parece que tem acompanhado. Eu estou preocupado agora em, primeiro, o Nogueira já me ajudou a como ajudar a Aline. Eu acho que as ferinhas da tia Aline podia ser uma meta. E estou aguardando segunda-feira meu retorno na Santa Rita. Vivo para Belo Horizonte por questões familiares e devo estar segunda-feira em Santa Rita para recomeçar o projeto em outro grupo, Sanico. Então, não quero tumultuar com as minhas propostas, mas acho que ninguém vai fugir daí, não. Constato com o professor, a educação está sendo a última a se transformar. É curioso. Verdade. Nós, os professores, a Bárbara, a rádio virtual entre os professores. Então, sigamos em frente. Mais, gente. Me corta. Bacana a sugestão. Alberto, a palavra é sua para alguma coisa ou encerrar. Não, acho que o pessoal já está... estamos todos com compromisso. Acho que já foi de bom tamanho. Acho que já tivemos uma riqueza bem interessante hoje, com essas várias ideias que estão se cruzando, né? E estão fervendo aí, enriquecendo o nosso modelo e sem dúvida, ações, né? Pensar em estruturar isso para a próxima semana e na outra. É isso, acho que não tenho mais nada a dizer, não. Só agradecer a presença de quem está contribuindo e tentar trazer mais agentes, né? Eu acho que trazer mais agentes é fundamental. Eu tenho muita limitação de tempo, acho que todo mundo tem limitação de tempo. A gente precisa de gente que possa circular junto com a gente e colocar a mão na massa também. Nem sempre as ideias, Ivan, nem sempre as ideias que a gente coloca, a gente consegue executar. Eu tenho um problemaço com isso. Então, assim, eu preciso de ajuda para executar. O Renacidade é um exemplo. O Renacidade é um exemplo de uma ideia que virou uma realidade. E quanto mais agentes de transformação, de fato, a gente conseguir trazer, eu acho que é legal para que a gente possa fazer as coisas acontecerem na prática, né? Mas eu só queria dizer isso para terminar.
Obrigado mesmo. Seus alunos implantando muita ideia. Rodrigo, Elcio. Então, você tem essa ajuda extra. Eu tenho, dentro do laboratório que eu coordeno de pesquisa científica, tenho pessoas que pensam como aqui no Renacidade, o Rodrigo, o Elcio e outros. Então, a gente tem um laboratório já mais horizontalizado, com propósito. É um laboratório científico diferenciado. Mas isso dá uma outra fala. Ok. Encerrado. Encerrado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Valéria, pela sessão do... Obrigado, Valéria. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Sérgio, Aline, Estevam, Alberto, Calas, Walter Koch, que ficou em silêncio.